Fala galera, beleza? Beleza. Olha o salgado aqui de novo. Então, continuando a escola clássica da administração, hoje nós vamos falar, na aula passada, né, só para complementar, na aula passada nós falamos da administração científica do Taylor e na ênfase que ele deu nas tarefas, em olhar para o chão de fábrica das empresas. Nessa aula, nós vamos para a teoria clássica da administração, que é do Fayol, que dá uma ênfase maior na estrutura das organizações. Vou explicar um pouquinho mais o que é essa estrutura das organizações, mas hoje nós vamos estudar a teoria clássica da administração. Antes de falar especificamente da teoria clássica da administração, nós vamos falar do pai da teoria clássica da administração, que é o Jules Henri Fayol, né, que nasceu em 1841 e morreu em 1925. Ele é o fundador da teoria clássica. Ele nasceu em Constantinopla e faleceu em Paris, né, vivendo um pouquinho ali do que aconteceu e das consequências da Revolução Industrial. Ele viveu, né, essa virada do século XIX para o XX e mais tarde sofreu também durante a Primeira Guerra Mundial. Também mais um engenheiro, engenheiro de Minas, que foi trabalhar numa empresa metalúrgica e também de carvão, construiu sua carreira lá e deu as suas contribuições para a administração clássica, né? Porque a gente conhece hoje como teoria clássica da administração. O Fayol ele escreveu um livro que foi publicado em 1916, chamado Administration Industrielle et Générale. Ó, meu francês, hein? Que são os princípios gerais da administração industrial. Foi amplamente divulgado pelo inglês Urwick e Gulick, né? Que também são outros dois autores da teoria clássica da administração. Fayol foi o primeiro a dizer que a organização, as empresas, deveriam ter funções, né? E o que nós chamamos de funções aí, podemos traduzir isso para os departamentos. Então, Fayol foi o primeiro a dizer assim, olha, a administração tem que ter um órgão central, né? Chamado de administração, onde ficam as funções administrativas, e embaixo desse órgão central, ela tem que ter um cargo onde estão as funções técnicas, as funções comerciais, as funções financeiras, as funções de segurança e as funções contábeis, né? Então, a princípio, Fayol é o cara que diz assim, olha, a organização deveria ser organizada, né, funcionalmente ou departamentalmente dessa forma. E aí ele coloca lá dentro das funções técnicas a questão da produção, da fabricação, a transformação de matéria-prima em produtos acabados, as funções comerciais, e aqui ele coloca tudo num balaio só, que é a área de compras, vendas, permuta, troca, né? Na época, tudo isso fazia parte das funções comerciais das organizações. Ele traz aqui as funções financeiras, que é de gerenciamento do capital, do dinheiro propriamente dito, que é diferente da função contábil. Antes da função contábil, traz a questão da função segurança, e aqui não é segurança do trabalho, de proteger o trabalhador de acidentes e enfim, dessas coisas. Aqui é a função de segurança patrimonial, tá? De proteger os bens da empresa. É uma época muito de mudanças bruscas, né? Então existia muito furto dentro das empresas, existia muita violência dentro das empresas. Então essas funções de segurança, elas estavam aí nesse sentido. Não de proteger o trabalhador propriamente dito, mas de muito mais uma proteção patrimonial mesmo, do patrimônio das empresas. E, por último, né, a função contábil, que aqui ela controlaria toda a questão dos estoques, dos inventários, do balanço da empresa, tanto físico como relatórios, né, apuração de custos de produção, determinação de preço e toda a parte de indicadores da empresa, mesmo porque nessa época a gente não tinha ainda essas nomenclaturas, mas dentro da contabilidade já procurava se medir a produtividade, a rentabilidade, endividamento, enfim. A contabilidade é muito mais antiga, né, do que a administração. Então nós temos aí essa parte
da organização que cuida desses números. E aí, Fayol é o primeiro também a dizer o que é que o administrador tem que fazer, né? Aquela ideia mais moderna de planejamento, organização, direção e controle nasce com Fayol, né? Dizendo assim, olha, o que é que Fayol dizia? O administrador ele tem que prever, né? Avaliar o futuro, que a gente chama hoje de planejar, ele tem que organizar, né? Colocar tudo que seja útil e importante para o funcionamento da organização em uma determinada ordem, né, material ou social, ou seja, colocar cada pessoa no seu lugar, cada máquina no seu lugar, cada documento no seu lugar, realmente organizar, né, colocar, distribuir as coisas, os recursos de uma determinada estrutura, numa determinada ordem. Fayol dizia que o administrador deveria comandar, e aqui nós temos a palavra comandar propositalmente. Não podemos esquecer que nessa época ainda não se falava nem de motivação e nem de liderança. Tá? Ainda existia a figura do homem econômico, né? Essa teoria do Fayol é uma teoria complementar à do Taylor. Então eles estão na mesma época enxergando o homem do mesmo jeito, de uma forma mecânica, que só serve para realizar uma função, né? Então aqui a função ainda é comandar, ou seja, mandar alguém fazer alguma coisa, né? Para que o interesse do negócio seja atendido. E aí ainda, nós temos a questão da coordenação e do controle, né? Que a coordenação visa olhar para um todo, né? E fazer com que todo mundo trabalhe em prol do negócio, olhando para o objetivo da empresa e sincronizando, né, as ações de todas as áreas, de todos os departamentos, para que tudo aquilo aconteça da melhor maneira possível, de forma harmoniosa. Tá? Então, segundo o Fayol, né, o administrador, ele precisava prever, organizar, comandar, ou seja, fazer com que as coisas acontecessem de fato, coordenar, fazer com que essas coisas acontecessem de forma harmônica e controlar. Tá? Então, verificar se tudo que ele previu está realmente acontecendo e de acordo com o planejamento. Tá? Então, Fayol é o cara que diz assim, olha, a organização tem que ter uma administração, tem que ter um órgão que cuide de tudo isso, e essa é a função do administrador. Junto com, então, a estrutura básica da empresa, os departamentos, a estrutura funcional, junto com as funções do administrador, Fayol estabelece o que a gente chama e conhece até hoje como os 14 princípios gerais da administração. Então, quais são os 14 princípios gerais da administração? Primeiro, a divisão do trabalho, que não é dele, Fayol, e nem do Taylor. Não podemos esquecer que a divisão do trabalho é do Adam Smith, né? Vamos dizer assim, considerado o primeiro economista liberal do mundo moderno que a gente conhece. E o Adam Smith diz que pela divisão do trabalho, né, que é pegar esse trabalho artesanal e dividir ele em tarefas cada vez menores, você aumenta a eficiência das pessoas, aumenta a produtividade, e só assim que as nações, os países vão ficar ricos. Tá? Então, Fayol também se apoia nesse conceito do Adam Smith e traz para as organizações e diz o seguinte, olha, tem que dividir o trabalho, não dá para ser mais artesanal. Né? Segundo princípio do Fayol, autoridade e responsabilidade. O que é autoridade? A autoridade é o direito de dar ordens. E a responsabilidade é uma consequência natural da autoridade. Então, não pode haver, né, responsabilidade se não houver autoridade. Eu não posso ser responsável por algo que eu não tenho autoridade. Tá? Então, se você é responsável por um determinado departamento, você tem que ter autoridade sobre as pessoas e sobre as funções e as tarefas que são executadas dentro daquele departamento. Tá? Então, divisão do trabalho, autoridade e responsabilidade. Outra coisa, outro ponto, o terceiro ponto do Fayol é a questão da disciplina. Obediência, aplicação, comportamento e respeito aos acordos que foram estabelecidos. Ou seja, se eu dividir o seu trabalho, você tem que executar a função que eu lhe atribuí. Se eu te dei uma responsabilidade, você tem que ser responsável por determinada tarefa, por determinada função e ter autoridade para isso. E manter a disciplina para que essa tarefa, para que essa rotina de trabalho seja executada. Ou seja, tem que haver disciplina nas organizações. Tá?
Quarto ponto, unidade de comando, ou seja, cada trabalhador, cada empregado deve receber ordens de apenas um supervisor. Tá? As organizações devem ter uma autoridade única. Fazendo aí uma aspas, né, e uma correlação com o mundo moderno. Nós temos, dependendo da empresa e do seu modelo de negócio, até hoje, divisão do trabalho. Nós temos nas empresas também responsabilidades e autoridades. Mesmo muitos gestores dando muita responsabilidade para alguns colaboradores e não dando autoridade, o que é um grande erro, tá? Errava-se há 120 anos atrás e continua se errando até hoje ao dar apenas a responsabilidade e não a autoridade. A questão da disciplina é algo extremamente necessário para as organizações, para as empresas, né? Só que isso não é uma característica muito forte da nossa cultura, né? Da cultura brasileira. A gente vai enxergar essa cultura disciplinar nos japoneses, nos chineses, nos alemães, nos americanos, né? Mas o povo brasileiro não é muito disciplinado. Em relação à unidade de comando, isso é óbvio e é claro, só que ainda muitas empresas, muitas organizações não conseguem, né, dizer quem é que manda naquele trabalhador, quem é que é responsável por aquele cargo, por aquele setor, por um pouco de desorganização. Tá? Então, esses são os primeiros 4 princípios gerais da administração, segundo o Fayol. Quinto princípio, unidade de direção, ou seja, o gestor, né, ele tem que ter um plano para a organização, um conjunto de atividades que serão executadas, que tem o mesmo objetivo e as pessoas só vão seguir este plano. Tem que ter uma unidade. Não dá para vários gestores ou para várias pessoas darem o seu direcionamento do negócio. Ou seja, seguir uma administração central, única. Tá? Sexto princípio geral do Fayol, que é a subordinação dos interesses individuais aos gerais. Ou seja, o administrador, o funcionário, o colaborador, ele tem que deixar os seus interesses particulares e pessoais de lado e colocar sempre em primeiro plano, em primeiro lugar, os interesses da empresa, tá? Os interesses gerais, ou seja, trabalhar em prol do coletivo, em prol da organização. Sétimo princípio, que é a remuneração do pessoal. Fayol também acreditava que a remuneração deveria ser justa, tá? Para garantir a satisfação dos empregados e para que ele queira retribuir com a organização. Então ele falava que também não precisava pagar muito e nem pouco demais. Ele acreditava que a remuneração deveria ser justa. Oitavo princípio geral da administração de Fayol, centralização. Vem um pouco ao encontro da unidade de comando, né? Que a tomada de decisão nas organizações deveria ser concentrada no topo da pirâmide organizacional. Então, se eu tenho um dono, é esse dono que tem que tomar as decisões. Se eu tenho um presidente, esse presidente tem que tomar as decisões. Se eu tenho um diretor, é esse diretor que tem que tomar as decisões para que isso fique centralizado. Tá? Isso é bom e ruim, tanto nas organizações antigamente como nas organizações modernas. Aí depende do modelo de negócio. Ele traz também a questão no nono ponto, que é a cadeia escalar, ou seja, é a estrutura piramidal, né, que nós vemos na Igreja Católica, do Papa, Bispo, Arcebispo, Padre, né, e nas organizações nós também temos isso. Presidente, diretoria, gerentes, analistas, supervisores, né, toda essa cadeia de comando escalar. 10º princípio geral da administração é a ordem. Ele diz que cada coisa tem que estar no seu lugar. Tanto os colaboradores, os funcionários, né, selecionados cientificamente, colocados cada um em uma função específica, e os materiais também, os estoques de produto, de matéria-prima, de produto acabado, de produto em processo, tudo tem que estar no seu devido lugar. 11º princípio é a equidade. Equidade não é igualdade, né? Equidade é tratar os desiguais, cada um da maneira que ele merece, com justiça, tá? Para que você possa ter a lealdade das pessoas. Eu não vou me alongar aqui para explicar o que é equidade, vocês podem até perguntar mais, se não entenderam, lá na nossa sessão Tira Dúvidas. 12º ponto, estabilidade do pessoal. Ou seja, o problema do turnover, da rotatividade, já existia na época. Então ele dizia que as pessoas tinham que permanecer mais tempo no trabalho
e que a rotatividade alta era prejudicial para os negócios, para as organizações. 13º ponto, as pessoas precisariam ter iniciativa, né? Capacidade de pegar um plano, de planejar, de prever o futuro e assegurar que aquilo seria executado, né? Que aquele objetivo fosse alcançado, que a organização tivesse sucesso, que a gente chamaria hoje de proatividade. E o 14º e último ponto dos 14 princípios gerais de Fayol é o espírito de equipe. Mesmo ainda não falando na época, por conta dessa visão do homem econômico, Fayol já dizia, já preceituava que a harmonia, a união entre as pessoas era uma grande força para as organizações da época, onde as pessoas tinham que trabalhar em conjunto para atingir um determinado objetivo. E aqui nós temos também um esquema, um gráfico, né, onde os princípios gerais da administração estão basicamente elencados dentro da divisão do trabalho, da especialização do trabalhador, né, da unidade de comando, da amplitude de controle, que envolve aí quantas pessoas ou quantos colaboradores um gestor consegue coordenar. Tudo isso somado bonitinho, né, todas essas variáveis somadas e colocadas cada uma no seu lugar, gera o que nós conhecemos como organização formal, né, que é as normas, os regulamentos da empresa, todo esse nascimento burocrático das organizações. A partir do momento que estabelece uma organização formal, as organizações vão atingir o máximo de eficiência, ou seja, de produtividade. E aí, também, assim como a teoria clássica, a teoria científica do Taylor, ela tem as suas críticas, né? Teceram críticas à teoria clássica da administração, que a primeira é uma abordagem extremamente simplificada da organização formal, né? As organizações são complexas, né? Não dá para tratar elas de uma maneira tão simples, mas é um pontapé inicial para a organização num cenário em que não existia organização nenhuma, né? A ausência de trabalhos experimentais, ou seja, ela partiu direto da teoria para a aplicação, não se experimentou nada antes, né? Olha-se para a administração com extremo racionalismo. Começamos já a deixar para trás aqui a ideia de tomar decisões baseadas na emoção, né? E começa-se a colocar a questão do racional na administração, tomar decisões baseado em ciência. Continua aqui ainda, no 4º ponto, a teoria da máquina, né? A ideia mecanicista da organização, olhando para a organização e para o ser humano, né, como uma extensão da máquina, e para a organização ainda como um sistema fechado, e ainda se tem uma abordagem incompleta da organização, porque ele só olha para a área administrativa, ele não olha para o chão de fábrica, como o Taylor falou, tá? Então, essas duas teorias juntas, a teoria de Taylor e a teoria de Fayol, elas são antagônicas, porque cada um cuida especificamente de um pedaço da empresa, mas elas são complementares. Elas juntas, né, dão o pontapé inicial para nós falarmos sobre ciência na administração. Então, Taylor, de um lado, pensa na organização do chão de fábrica, né? Ele dá ênfase nas tarefas, isso é o que nós chamamos de administração científica. Fayol, do outro lado, enfatiza a estrutura organizacional, pensando em como organizar a empresa, organizar o trabalho do administrador, né? E é isso que nós chamamos de teoria clássica. Então, de um lado, nós temos Taylor pensando em aumentar a eficiência da empresa por meio do aumento da eficiência no chão de fábrica, e do outro lado, nós temos Fayol pensando em aumentar a eficiência da empresa, pensando em aumentar, em melhorar, vamos dizer assim, né? Como a empresa funcionaria, o trabalho do administrador, os departamentos e as suas inter-relações. Bom, gente, por enquanto é isso. Até mais e tchau!